Biblioteca dos Pioneiros. A Lei e o Evangelho. Um tratado sobre a relação existente entre as duas dispensações. Por James White. Pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1, verso 17. Eu e meu Pai somos um. João 10, verso 30. O Pai e o Filho eram um na criação do homem e em sua redenção. Disse o Pai ao Filho: façamos o homem à nossa imagem. E o cântico triunfal do qual os redimidos participam é para aquele que está sentado no trono, e para o Cordeiro, para todo sempre. Jesus orou para que seus discípulos fossem um como ele era um com seu Pai. Esta oração não contemplava um discípulo com 12 cabeças, mas 12 discípulos, unidos em objetivo e esforço na causa de seu Mestre. Nem o Pai e o Filho são partes de um só ser. São dois seres distintos, mas um no desígnio e na realização da redenção. Os redimidos, desde o primeiro que participa da grande redenção, até o último, todos atribuem a honra, a glória e o louvor de sua salvação tanto a Deus quanto ao Cordeiro. Mas se é verdade que a lei do Pai e o Evangelho do Filho se opõem, que um deve tomar o lugar do outro, então segue-se que aqueles salvos na dispensação anterior são salvos pelo Pai e pela lei, enquanto aqueles da presente dispensação são salvos por Cristo e pelo Evangelho. E neste caso, quando os redimidos finalmente alcançarem o céu, e sua redenção for cantada, dois cânticos serão ouvidos, um atribuindo louvor ao Pai e à lei, o outro cantando louvores a Cristo e ao Evangelho. Isso não acontecerá. Haverá harmonia nesse cântico de redenção. Todos os redimidos cantarão os fatos como eles existiram durante o período de provação do homem. Todos atribuirão o louvor de sua salvação a Deus e ao Cordeiro. Adão, Abel, Enoque, Noé, Abraão e Moisés se juntarão aos discípulos de Jesus no canto do poder redentor do sangue do Filho, enquanto aqueles que viveram desde a crucificação de Cristo, salvos por seu sangue, se juntarão aos patriarcas e profetas no cântico de louvor ao Pai, ao Criador e Legislador. Portanto, a lei e o Evangelho correm paralelos por todo o período de provação do homem. O Evangelho não se limita a cerca de 18 séculos. A dispensação do Evangelho tem pelo menos 6.000 anos. A palavra Evangelho significa boas novas. O Evangelho do Filho de Deus é a boa nova da salvação por meio de Cristo. Quando o homem caiu, anjos choraram. O céu se inundou de lágrimas. O Pai e o Filho se consultaram, e Jesus se ofereceu para assumir a causa do homem caído. Ele se ofereceu para morrer para que o homem pudesse ter vida. O Pai consentiu em dar o seu único amado, e as boas novas ressoaram pelo céu e pela terra, de que um caminho estava aberto para a redenção do homem. Na primeira promessa feita ao homem, de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, estava o Evangelho de Jesus Cristo, tão verdadeiramente quanto no cântico que os anjos entoaram sobre as planícies de Belém, aos pastores enquanto guardavam seus rebanhos à noite. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Imediatamente após a queda, a esperança de uma vida futura dependia de Cristo tão verdadeiramente quanto nossas esperanças podem depender de Cristo. E quando os primogênitos de Adão trouxeram suas ofertas ao Senhor, Caim, em sua incredulidade, trouxe as primícias da terra, que não eram aceitáveis. Abel trouxe as primícias do rebanho na fé em Cristo, o grande sacrifício pelo pecado. Deus aceitou sua oferta. Através do sangue daquela primícia, Abel viu o sangue de Jesus Cristo. Ele olhou para Cristo e fez sua oferta na fé e esperança do Evangelho, e através dela viu o grande sacrifício pelo pecado, tão verdadeiramente quanto vemos o Cordeiro sangrando ao olharmos para o Calvário, através do pão partido e do fruto da videira. Através desses emblemas, vemos Cristo crucificado. Abel viu o mesmo através do Cordeiro moribundo que ele ofereceu. Depositamos nossas esperanças com fé em Cristo? Abel também. Somos cristãos em virtude da fé viva em Cristo? Abel também. Abraão tinha o Evangelho do Filho de Deus. O apóstolo diz que a Escritura, prevendo que Deus justificaria os pagãos pela fé, pregou o Evangelho a Abraão. Gálatas 3, verso 8. Paulo testifica sobre os israelitas no deserto, que eles foram todos batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual,
pois beberam da rocha espiritual que o seguia, e essa rocha era Cristo. 1 Coríntios 10, versos 2 a 4. O Evangelho foi pregado aos filhos de Israel no deserto. O apóstolo diz: O Evangelho foi pregado a nós, assim como a eles, mas a palavra pregada de nada lhes aproveitou, por não estar misturada com a fé naqueles que a ouviram. Hebreus 4, verso 2. Moisés e os judeus crentes tinham a fé e a esperança do Evangelho. Através do sangue das ofertas sacrificiais, eles viram Cristo e, pela fé, o abraçaram. Sua esperança da vida futura não estava na lei, mas em Cristo. A lei, diz Paulo, tendo uma sombra dos bens futuros. O sistema típico é apenas a sombra. Os bens, dos quais Cristo, como sacrifício mediador, é o centro, são o corpo que projeta sua sombra de volta à era judaica. Os sacrifícios sangrentos do sistema legal eram apenas a sombra. Cristo, sangrando na cruz, era a grande realidade. Todo sacrifício sangrento oferecido pelos judeus, com entendimento e fé, era tão aceitável aos olhos do céu quanto que os cristãos podem fazer ao demonstrar sua fé nos sofrimentos, morte e ressurreição de Cristo, pelo batismo e pela ceia do Senhor. Uma foi feita na fé e na esperança da redenção pelo sangue do Filho de Deus, tão verdadeiramente quanto a outra pode ser. A dispensação do Evangelho, que é a dispensação das boas novas ou da redenção, por meio de Cristo, tem 6.000 anos de duração. A dispensação da lei de Deus é mais longa do que a do Evangelho. Começou antes da queda, ou não poderia ter havido na justiça de Deus algo como a queda. Ela existiu desde que houve inteligências criadas sujeitas ao governo do Criador. Ela abrange todo o tempo e se estende ao futuro, correndo paralelamente à eternidade do governo moral de Deus. Os anjos caíram, portanto, estavam em provação. Eles, estando em provação, estavam consequentemente sujeitos à lei. Na ausência da lei, eles não poderiam estar em provação, portanto, não poderiam cair. O mesmo pode ser dito de Adão e Eva no Éden. O reinado do pecado corre em paralelo com o reinado da morte, desde Adão até que o pecado e os pecadores deixem de existir. E paralelamente a estes, estendendo-se por todas as dispensações, houve o conhecimento dos princípios dos 10 mandamentos, consequentemente o conhecimento do pecado. O meio para esse conhecimento foi a lei de Deus. Pela lei, diz o apóstolo, vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, verso 20. Eu não conhecia o pecado senão pela lei. Capítulo 7, verso 7. Como prova de que esse conhecimento existiu imediatamente após a queda, veja Gênesis 4, versos 7, 23 e 24, Gênesis 6, versos 5, 11 e 12. Além disso, Noé era justo diante de Deus. Capítulo 7, verso 1. Ele era um pregador da justiça. Segundo Pedro 2, verso 5. Por pregar o bem, reprovando o pecado do povo de seu tempo, ele condenou o mundo. Hebreus 11, verso 7. Os homens de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores, exceto um homem. Abraão intercedeu, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Gênesis 13, verso 13, Gênesis 18, versos 20, 23 e 25, Gênesis 19, verso 7. A bênção de Deus veio sobre Abraão, porque ele obedeceu à sua voz e guardou os seus mandamentos. Gênesis 26, verso 5. Aqueles que se recusaram a obedecer experimentaram a sua ira por suas transgressões. As cidades da planície foram condenadas por seus atos ilícitos. Segundo Pedro 2, versos 6 a 8. As posições anteriores relativas à lei de Deus encontrariam pouca oposição se não fosse pelo sábado do 4º mandamento. A observância adequada do sábado bíblico não é apenas contraditória, mas também inconveniente e desfavorável à execução bem-sucedida de seus planos mundanos. Os temerosos incrédulos rejeitam suas alegações, rotulam-na como uma instituição judaica e frequentemente afirmam que era desconhecida dos homens até que a lei do sábado foi proclamada no Sinai. A história sagrada, no entanto, prova que essa afirmação é falsa. É verdade que a observância do sábado não é mencionada no livro de Gênesis.
Mas isso não prova que ela não existiu durante o longo período coberto por aquele breve registro. Os fatos relacionados à doação do maná mostram que os israelitas entendiam as obrigações do sábado a ponto de algumas pessoas as violarem e serem repreendidas por Jeová, 30 dias antes de verem o Monte Sinai. Veja Êxodo 16, versos 22 a 30. Chegamos agora ao Novo Testamento. Os 4 primeiros capítulos de Mateus são dedicados a um esboço da genealogia de Cristo, José e Maria, o nascimento de Jesus, Herodes matando as crianças de Belém, João Batista, a tentação de Cristo e seu início em seu ministério público. O 5º capítulo abre com seu discurso inaugural. Este foi seu primeiro sermão. Neste memorável Sermão da Montanha, Cristo adverte seus discípulos contra uma terrível heresia que logo se infiltraria na igreja. Os judeus se gabavam de Deus, de Abraão e da lei, mas desprezavam e rejeitavam Jesus. Os grandes fatos relacionados à sua ressurreição logo seriam tão convincentes que muitos acreditariam. E assim como os judeus rejeitariam e crucificariam o Filho, enquanto se vangloriavam da lei, os cristãos cairiam na heresia oposta e igualmente fatal de pisotear a autoridade do Pai e desprezar sua lei, enquanto recebiam a Cristo e se gloriavam no Evangelho. Sempre foi o objetivo de Satanás separar, na fé da Igreja, o Pai e o Filho. Com os judeus estava o clamor. O Pai, Abraão, a lei, mas fora com Jesus e seu Evangelho. Com os cristãos, o clamor deveria surgir. Cristo, a cruz, o Evangelho, mas fora com a lei do Pai. Para enfrentar essa heresia, que logo surgiria na igreja cristã, o Mestre, em seu primeiro sermão registrado, falou incisivamente. Ouçam seu apelo aos seus discípulos na presença das multidões reunidas. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus, mas qualquer que os cumprir e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Estas palavras de advertência de Nosso Senhor atendem plenamente ao caso. Dispensam comentários. A história da Igreja, mostrando quão liberalmente grandes e aparentemente bons homens têm sustentado a lei de Deus, e a atual controvérsia final a respeito dela, dão-lhes força especial. Jesus não veio para legislar. Em nenhum caso ele insinuou que daria uma nova lei para substituir a de seu Pai. Falando do Filho, o Pai diz: Ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deuteronômio 18, verso 18. Respondeu-lhes Jesus: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7, verso 16. Eu nada faço por mim mesmo, mas como meu Pai me ensinou, eu falo estas coisas. Capítulo 8, verso 28. A palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Capítulo 14, verso 24. Vamos agora considerar a importante pergunta do grande apóstolo dos gentios, em relação à lei de Deus e à fé de Jesus. Anulamos, pois, a lei pela fé? Romanos 3, verso 31. Esta pergunta aponta diretamente para a verdadeira questão entre nós e os homens de hoje que ensinam que o Evangelho do Filho anula a lei do Pai. Paulo decide a questão com estas palavras enfáticas: De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei. De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei. O Evangelho é uma necessidade em consequência da transgressão da lei. Onde não há lei, não há transgressão, não há pecado, não há necessidade do sangue de Cristo, não há necessidade do Evangelho. Mas o Evangelho ensina que Cristo morreu pelos pecadores, por causa de seus pecados. O pecado é a transgressão da lei. Ele veio, portanto, como grande sacrifício por aqueles que transgridem a lei. O Evangelho apresenta ao pecador como sacrifício sangrento pelos pecados daqueles que transgridem a lei. Este fato estabelece a existência da lei de Deus. Remova a lei e não teremos mais necessidade de Cristo e de seu Evangelho. No arranjo do Evangelho para a salvação do homem, há 3 partes envolvidas: o legislador, o advogado e o pecador. As palavras do apóstolo vão direto ao ponto. Se alguém pecar,
Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, verso 1. O pecado é a transgressão da lei do Pai. Portanto, o pecador ofende o Pai, está em apuros com o Pai e precisa de Jesus para pleitear sua causa junto ao Pai. Mas se a lei do Pai foi abolida e Cristo mantém para o pecador a relação de legislador, quem é o seu advogado? Mãe Maria, ou alguma outra dentre a multidão de santos canonizados, responderá pelo papista, mas o que fará o protestante em seu caso? Se ele insiste que Cristo, e não o Pai, é o legislador, e que na presente dispensação o pecado é a transgressão da lei de Jesus Cristo, então eu pressiono a me dizer quem é o advogado do pecador. E peço-lhe que harmonize sua posição com as palavras do amado João. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Paulo se dirige aos presbíteros da igreja em Mileto, em relação aos princípios fundamentais do plano de salvação, assim: Nada vos ocultei do que vos era útil, mas vos mostrei e ensinei publicamente de casa em casa, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, versos 20 e 21. O apóstolo aqui apresenta aos homens da presente dispensação dois deveres distintos. Primeiro, o exercício do arrependimento para com Deus, pois a sua lei é obrigatória para eles, e é a sua lei que eles transgrediram. Segundo, o exercício da fé em Cristo como grande sacrifício pelos seus pecados e seu advogado junto ao Pai. Ambos são indispensáveis. Paulo apresentou ambos. Ele não escondeu nada referente ao plano de salvação que fosse proveitoso. As palavras finais do terceiro anjo apontam diretamente para um corpo de cristãos que guardam os mandamentos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. O judeu não se importa com este texto, pois vê nele o desprezado Jesus de Nazaré. Muitos cristãos professos o consideram tão questionável quanto o judeu, pois encontram nele os mandamentos igualmente desprezados de Deus. Mas disse o adorável Jesus: Eu e meu Pai somos um. Assim, a lei do Pai e o Evangelho do Filho permeiam todas as dispensações do estado caído do homem, em perfeita harmonia. Que Deus, que tanto judeu cego quanto cristão cego pudessem ver isso e abraçar toda a verdade, em vez de cada um apenas uma parte, pudessem guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e fossem salvos. Mas aqui, que fique claramente entendido que não há salvação na lei. Não há qualidade redentora na lei. A redenção é pelo sangue de Cristo. O pecador pode deixar de quebrar os mandamentos de Deus e se esforçar com todas as suas forças para guardá-los, mas isso não expiará seus pecados nem o redimirá de sua condição atual em consequência de transgressões passadas. Apesar de todos os seus esforços para guardar a lei de Deus, ele deve estar perdido sem fé no sangue expiatório de Jesus. E isso era tão verdadeiro no tempo de Adão, de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés e dos judeus, como desde que Jesus morreu na cruz. Nenhum homem pode ser salvo sem Cristo. Por outro lado, a fé em Jesus Cristo, ao mesmo tempo em que se recusa a obediência à lei do Pai, é presunção. Um esforço para obter amizade com o Filho, enquanto se vive em rebelião contra o Pai, é uma audácia celestial. Nenhum insulto maior pode ser oferecido ao Pai ou ao Filho. O quê? Separar o Pai e o Filho, pisoteando a autoridade de um e tornando-se amigo do outro? Eu e meu Pai somos um. O judeu insulta o Pai ao rejeitar o Filho, e o cristão lança à face do céu um insulto igual em todos os seus atos de adoração nos quais pensa em vão fazer de Jesus seu amigo, enquanto, com a luz sobre o assunto, quebra os mandamentos de Deus. Chamo brevemente a atenção para 3 grandes eventos que ocorreram em conexão com a triste história do homem caído, qualquer um dos quais é suficiente para estabelecer a perpetuidade da lei de Deus. Primeiro, a queda com todas as suas terríveis consequências. Se a lei de Deus fosse de tal natureza que pudesse, em qualquer particularidade, ser alterada a qualquer momento, teria sido alterada antes de Adão e Eva deixarem o Éden. Se o plano do governo moral de Deus pudesse ser alterado, teria sido alterado, de modo a libertá-los, e salvar a maré de miséria e agonia humana que se seguiu. Mas não poderia ser alterado. A maldição deve cair sobre o homem e sobre a terra por causa do homem,
e a praga e o mofo do pecado devem seguir por toda parte, pairar sobre a criação como um manto de morte. Por quê? Porque a lei de Deus, que havia sido transgredida, não podia ser alterada, não podia ser abolida. Cada flor murcha e cada folha que cai, desde que o homem deixou o Éden, proclamou a lei de Deus imutável. Este foi o resultado do pecado. É o resultado da terrível queda. E tudo isso aconteceu por causa da transgressão daquela lei que é tão imutável quanto o trono do céu. Se essa lei pudesse ser mudada em algum detalhe, teria sido mudada quando havia apenas 2 seres caídos, de forma a libertá-los da sentença de morte e ressuscitá-los de sua degradação, e a raça do pecado, crime e infortúnio contínuos. Por 6.000 anos, a maré tem subido, e a criação tem somado gemido a gemido. Oh! A tristeza, a miséria, a agonia. Quem pode calculá-la? A queda, então, com toda sua miséria acumulada, proclama a lei de Deus imutável. Apressamo-nos a observar o próximo evento que proclama essa verdade. Segundo, o anúncio dos 10 mandamentos do Sinai com imponência. Não coube a Moisés proclamar essa lei. Não coube a um anjo reunir as tribos de Israel e proferir estes 10 preceitos sagrados aos seus ouvidos. O próprio Senhor desceu em terrível grandeza e proclamou estes preceitos aos ouvidos de todo o povo. Você diz que essa foi a origem da lei de Deus? Você diz que o Senhor desceu ao Sinai e lá legislou? E você diz que ele aboliu esse código desde então ou o alterou? Quando ele fez isso? Onde ele fez isso? Algum profeta predisse que tal evento aconteceria? E algum apóstolo registrou que tal obra já foi feita? Os vários estados autorizam seus legisladores a promulgar leis. Essas leis são publicadas em toda a comunidade. O povo as compreende. Algumas dessas leis são revogadas ou alteradas. Isso é feito em segredo, e o povo não tem permissão para saber de nada? Não. O mesmo órgão que promulga leis também altera, emenda ou abole, e o povo é informado do fato. Isso se torna tão público quanto a promulgação da lei. E o Senhor não manifestou tanta sabedoria em administrar assuntos nos quais o homem tem tanto interesse. Assuntos que afetam seu bem-estar eterno? Nunca. Ele desceu sobre o Sinai e proclamou sua lei em circunstâncias tais que impressionaram o povo com sua grandeza, dignidade e perpetuidade. Quem pode supor que ele a aboliria ou alteraria sem dizer nada a respeito? Terceiro, a crucificação estabeleceu a lei de Deus. Se essa lei era de tal natureza que pudesse ser abolida, ou qualquer um de seus preceitos fosse alterado, por que não fazer isso libertar o homem, em vez de o Filho de Deus deixar de lado sua glória, assumir nossa natureza, viver a triste vida que viveu aqui na terra, sofrer no Getsêmani e finalmente expirar na cruz? Por que, por que o divino Filho de Deus faria tudo isso para salvar o homem, se aquela lei que o considerava pecador pudesse ser alterada, para que ele pudesse ser libertado? Mas não, nada poderia ser feito nesse sentido. O homem havia pecado, caído e estava encerrado na prisão do pecado. Seus pecados eram de tal natureza que nenhum sacrifício era adequado, exceto o sacrifício daquele a quem o Pai havia dito: façamos o homem. A morte de um anjo não foi suficiente. Somente aquele que se envolveu com o Pai na formação do homem constituiu um sacrifício suficiente para abrir a porta da esperança pela qual ele poderia encontrar perdão e ser salvo. Vem, ó minha alma, ao Calvário. E ali contempla o amor e a agonia misturados na morte do Filho de Deus. Contempla-o gemendo no Getsêmani. Sua alma divina estava em agonia enquanto os pecados do homem eram lançados sobre ele. Minha alma, disse ele, está profundamente triste até a morte. O peso do pecado do homem em transgredir a lei imutável de Deus era tal que pressionava de seus poros como se fossem grandes gotas de sangue. Ele então carrega sua cruz até o Calvário. Os pregos são cravados em suas mãos e pés. A cruz é erguida. Ali, o cordeiro sangrando fica pendurado por 6 terríveis horas. A morte na cruz foi extremamente agonizante. Mas havia, em seu caso, o peso adicional dos pecados do mundo inteiro. Em suas últimas agonias, ele clama: meu Deus, por que me abandonaste?
e inclina a cabeça em morte. O sol, o luminar mais brilhante do céu, não consegue mais ver a cena e está velado como um saco. O véu do templo, a obra mais nobre do homem, está rasgado em dois. Cristo, o ser mais nobre do universo, exceto um, está morrendo em agonia. A criação sente o choque, e gemendo e se debatendo, abre as sepulturas de muitos dos santos, que saem de suas sepulturas após sua ressurreição. Este grande evento aconteceu porque era a única maneira pela qual os pecadores poderiam ser salvos. A lei deve permanecer tão firme quanto o trono do céu, embora a terra trema e toda a criação trema, como o Filho de Deus morreu em agonia. Quão maravilhosa em sua simplicidade, abrangência e perfeição é a lei de Jeová. Nos propósitos e atos de Deus, existem mistérios que a mente finita é incapaz de compreender. E é porque não conseguimos sondar os segredos da infinita sabedoria e poder que somos cheios de reverência pelo Altíssimo. Os homens fecham para suas almas os raios da luz divina, recusando-se a andar nela enquanto ela brilha sobre eles. Quantos sacrificarão a pureza de coração, o favor de Deus e sua esperança no céu, por gratificação egoísta ou ganho mundano? A pergunta surge em cada alma. Devo obedecer à voz do céu nas 10 palavras de Deus, ou devo me juntar à multidão que pisoteia a lei de Jeová? Deus nem sempre tolerará o pecador. Cristo declara que há um pecado maior do que aquele pelo qual Sodoma e Gomorra foram destruídas. É o pecado daqueles que têm conhecimento da vida de Cristo e de sua morte em seu favor, mas que continuam a transgredir a lei de Deus. Eles podem olhar para o Calvário, podem ver o Filho de Deus agonizando no jardim e morrendo na cruz, e ainda assim muitos por quem ele fez este grande sacrifício se recusam a obedecer à lei que ele morreu para vindicar. De fato, será mais tolerável para Sodoma e Gomorra no dia do julgamento do que para os transgressores da lei de Deus. O infinito sacrifício que Cristo fez para magnificar e exaltar a lei testifica que nem um jota ou tio dessa lei renunciará às suas reivindicações sobre o transgressor. Cristo veio para pagar a dívida que o pecador havia contraído pela transgressão, por meio de seu próprio exemplo, para ensinar o homem a guardar a lei de Deus. Disse Cristo: Eu guardei os mandamentos de meu Pai. Considerando todos os fatos que estabelecem tão claramente as reivindicações da lei de Deus, com o céu e a vida eterna em vista para inspirar esperança e induzir esforço, é inconcebível como tantos, professando ser servos de Deus, podem colocar de lado sua lei e ensinar aos pecadores que eles não são receptivos aos seus preceitos. Que ilusão fatal! Satanás foi o primeiro a conceber essa heresia e, por meio dela, induziu Eva ao pecado. Os tristes resultados dessa transgressão estão diante de nós. Vivemos em uma terra de escravidão e morte. Multidões são escravizadas por costumes pecaminosos e maus hábitos, e seus grilhões são difíceis de quebrar. A iniquidade, como uma inundação, está inundando a terra. Crimes quase terríveis demais para sequer serem mencionados ocorrem diariamente. Diremos que tudo isso se deve ao fato de os homens viverem em obediência à vontade de Deus, ou será porque ministros e o povo sustentam e ensinam que seus preceitos não têm força vinculativa? Homens que professam ser sentinelas nos muros de Sião falam da era judaica como uma era de trevas. Eles representam a religião dos hebreus como consistindo em meras formas e cerimônias, e apresentam em marcante contraste a luz gloriosa e os privilégios da era do Evangelho. Embora seja agradável a Deus que valorizemos as bênçãos do Evangelho, ele é desonrado e a missão de Cristo é deturpada por aqueles que menosprezam sua obra nos tempos antigos, como visto desde a história de Adão até a era cristã. Em que contraste com os ensinamentos desses homens estão as palavras de Moisés, o profeta quem Deus honrou acima de todos os outros mortais, conversando com ele face a face, como um homem fala com um amigo. Moisés possuía um espírito raramente encontrado nos dias de hoje. Ele tinha um respeito sagrado pelo que é certo, uma moralidade sem mistura de egoísmo e política, e elevando-se grandiosamente acima do respeito por épocas e pessoas. Moisés compreendeu plenamente a força de suas palavras, ao desafiar a multidão hebraica. Pois que nação há tão grande, que tenha Deus tão perto de si, como o Senhor, nosso Deus, está em todas as coisas que o invocamos. E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei, que hoje vos proponho. Moisés compreendia o caráter sagrado e o valor da lei divina.
Israel era altamente honrado por Deus, e as nações vizinhas os olhavam com admiração e admiração. Suas leis e disciplina, quando comparadas com as leis de outras nações, pareciam, até mesmo para seus inimigos, superiores às suas próprias em todos os aspectos. Moisés se destaca em sabedoria e integridade a todos os soberanos e estadistas da terra. No entanto, este homem não reivindica nenhum crédito para si mesmo, mas aponta o povo para Deus como a fonte de todo poder e sabedoria. Onde há tal caráter entre os homens desta era? Aqueles que falam com desprezo da lei de Deus estão desonrando e lançando uma sombra sobre o caráter mais ilustre apresentado nos anais da humanidade. Naquele memorável Sermão da Montanha, no qual nosso Salvador anunciou aos seus seguidores os princípios de seu governo, ele declara expressamente a perpetuidade da lei moral. Suas solenes advertências aos que negligenciam e desprezam a lei de Deus ecoam até os nossos dias. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E considerando as reivindicações da lei, ele continua. Todo aquele, pois, que violar um destes, dos menores, mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. A obediência à lei de Deus era a única condição sob a qual o antigo Israel receberia o cumprimento de suas promessas. A obediência a essa lei trará tantas bênçãos aos indivíduos e às nações agora quanto teria trazido aos hebreus. A história daquele povo foi registrada para nosso benefício. Devemos estudá-la com um coração fervoroso e procurar evitar os pecados que trouxeram sobre eles a ira de Deus. Cristo veio para ensinar aos homens o caminho da salvação. E quando os serviços obscuros da dispensação anterior não tivessem mais qualquer valor, quando o tipo encontrou o antítipo na morte de Cristo, então poderíamos esperar que, se a lei dos 10 mandamentos não fosse mais obrigatória, Cristo declararia sua revogação. Se as Escrituras do Antigo Testamento não mais fossem consideradas um guia para os cristãos, ele tornaria conhecido o fato. Observemos brevemente alguns eventos que ocorreram após a ressurreição. Enquanto 2 dos discípulos viajavam para Emaús, conversando em tom triste sobre suas esperanças frustradas, o próprio Jesus, ocultando sua identidade, aproximou-se, com palavras de compaixão, procurou extrair daqueles aflitos a causa de sua dor. Embora tivesse motivos para olhar com desconfiança e medo todos os homens fora do pequeno círculo de crentes, ainda assim, eles livremente desabafaram-se com este estranho. Agora era o momento de Jesus dar aquelas lições que ele teria repetido aos seus seguidores em todos os tempos vindouros. Ele repreendeu aqueles discípulos por sua incredulidade em não aceitarem a palavra de Deus exatamente como ela diz. E começando por Moisés e os profetas, ele expôs a eles as Escrituras a respeito de sua missão e sua obra. Ele então os impressionou com o fato de que Jesus veio exatamente como predito pelos profetas. As esperanças dos discípulos foram reavivadas à medida que as palavras do Antigo Testamento foram revestidas de nova vida e poder. Seus corações arderam dentro deles, e quando Cristo se fez conhecido, eles estavam prontos para aceitá-lo como Salvador ressuscitado. Naquela mesma noite, ele se revelou aos discípulos reunidos em Jerusalém. Ele não apontou para as obras poderosas que havia realizado para despertar a fé deles nele como Redentor prometido. Mas ele voltou a Moisés e aos profetas e explicou as Escrituras a respeito de si mesmo. O Antigo Testamento, a palavra segura da profecia, é a única chave que desvendará as Escrituras do Novo Testamento e mostrará que Jesus Cristo revelado no Evangelho é o Filho de Deus, o tão esperado Messias. Os santos profetas predisseram a maneira do nascimento de Cristo, os eventos de sua vida, sua missão e sua morte e ressurreição. No Antigo Testamento, encontramos o Evangelho de um Salvador vindouro. No Novo Testamento, temos o Evangelho de um Salvador revelado como a profecia havia predito. A luz do Evangelho no Novo Testamento reflete sua glória sobre a era judaica, mostrando o significado e a importância dos sacrifícios típicos que prefiguram o Cordeiro de Deus. Não há discórdia entre os ensinamentos de Cristo no Antigo Testamento e seus ensinamentos no Novo. Enquanto o Antigo Testamento aponta constantemente para a verdadeira oferta, o Novo Testamento mostra que o Salvador predito pela profecia e prefigurado pelas ofertas típicas já veio.
A glória tênue da era judaica foi sucedida pela glória mais brilhante e clara da era cristã. Mas Cristo nunca declarou que sua vinda destruía as reivindicações da lei de Deus. Na última mensagem à sua igreja, por meio de Pátimos, o Salvador ressuscitado pronuncia uma bênção sobre aqueles que guardam a lei de seu Pai. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A ilusão mais fatal do mundo cristão nesta geração é que, ao desprezarem a lei de Deus, eles pensam estar exaltando a Cristo. Que posição! Foi Cristo quem proferiu a lei no Sinai. Foi Cristo quem deu a lei a Moisés, gravada em tábuas de pedra. Era a lei de seu Pai, e Cristo diz: Eu e meu Pai somos um. Os fariseus defendiam o inverso da posição moderna, mas estavam em um erro igualmente grande. Eles rejeitaram a Cristo, mas exaltaram a lei. E faz pouca diferença qual posição é assumida, desde que ignoremos a verdadeira, a de que a fé em Cristo deve ser acompanhada pela obediência à lei de Deus. Enquanto apontamos o pecador para Jesus como aquele que pode tirar o pecado, devemos explicar-lhe o que é pecado e mostrar-lhe que ele pode ser salvo de seus pecados, mas não neles. Ele deve ser levado a perceber que o pecado é a transgressão da lei. Paulo faz a seguinte pergunta, muitos anos após a morte de Cristo: A lei é pecado? De modo nenhum. Não, eu não teria conhecido a concupiscência, se a lei não dissesse: Não cobiçarás. Assim, Paulo exalta a lei moral. Quando essa lei é aplicada na prática na vida cotidiana, ela se revela de fato a sabedoria de Deus. Ela serve para detectar o pecado. Ela descobre os defeitos no caráter moral e mostra que o pecado é excessivamente pecaminoso, revelando em toda sua horrenda hediondez. Através da obediência aos seus requisitos, o caráter cristão é aperfeiçoado. A lei de Deus é uma cópia de sua mente e vontade. Os pecados proibidos ali jamais encontrariam lugar no céu. Foi o amor que levou Deus a expressar sua vontade nos 10 preceitos do Decálogo. Posteriormente, ele demonstrou seu amor pelo homem enviando profetas e mestres para explicar e ilustrar sua santa lei. Deus deu ao homem uma regra de vida completa em sua lei. Obedecida, o homem viverá por ela, pelos méritos de Cristo. Transgredida, ela tem poder para condenar. A lei envia os homens a Cristo, e Cristo os aponta de volta à lei.